Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem perda de tempo, né? Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos na palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. Enquanto os irmãos encontram aí, quero estar agradecendo a Deus também por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Adorando o nome dEle. E também sendo edificado aqui com os testemunhos, com as oportunidades. Sempre é bom, irmãos, ter essa oportunidade de estar em comunhão na casa do Senhor, porque isso é que nos vai dar forças todos os dias para nós estarmos aí perseverando na presença do Senhor, né? A nossa comunhão não é só fisicamente na igreja, nossa comunhão também é numa só fé, num só Espírito, porque nós servimos um só Deus. Então é a Ele que nós damos toda glória e honra nessa noite. Sou grato ao Senhor Jesus. Salmos capítulo 1. Salmos número 1. Os irmãos já acharam nessa noite? Vou fazer a leitura aqui e os irmãos acompanhem. Que diz assim: como é feliz, ou em algumas traduções bem-aventurado, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, sempre com o coração grato, né? Sempre com o coração alegre, porque Deus, irmãos, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos quando Ele entregou o seu Filho para morrer por todos nós, lá naquela cruz. Hoje eu quero falar, inclusive o Pedro pode até anotar aí, viu, Pedro, o título da pregação. Hoje, irmãos, o tema dessa pregação é o caminho para a felicidade. Quem não procura, né, a felicidade? Eu lembro antes, já desse testemunho aqui outras vezes, eu lembro que quando eu estava no mundão, quando eu não estava na presença de Deus, tinha uma música que eu gostava de ouvir muito. E essa música dizia assim, ó: procure a sua, eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. Hoje em dia eu descobri, né, que não é bem uma fórmula mágica da paz. Na verdade, é o príncipe da paz que nos traz a verdadeira paz. A nossa paz não depende das circunstâncias, a nossa paz depende única e exclusivamente de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O mundo pode estar pegando fogo, irmãos. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas nós não dependemos do mundo para termos essa paz. Nós dependemos unicamente de Jesus. E hoje eu quero falar disso, o caminho para a felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Aliás, Deus nos criou para sermos felizes. Quando Deus criou ali Adão e Eva, colocou ali Adão e Eva no melhor ambiente. Um ambiente onde não faltava nada. Um ambiente onde tinha tudo. Deus proveu tudo o que eles precisavam. Se os irmãos forem observar lá no livro de Gênesis, primeiro Deus ele criou todo o ambiente, depois é que ele criou o homem. Ou seja, primeiro Deus colocou ali tudo o que o homem precisava. Ele não ia colocar ali o homem, irmãos, sem dar as condições do homem viver bem e viver feliz. Foi o homem que errou, né? Não foi Deus que errou. Foi o homem que errou, pecou, desobedeceu a Deus, e com isso o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo, mas ainda Deus não desistiu de nós. E nós temos esse vazio dentro de nós, e esse vazio muitas vezes nós tentamos preencher com muitas coisas. Mas, irmãos, uma coisa só basta, que é a presença de Deus. Através da presença de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Então, para falar sobre este caminho para a felicidade, eu quero que os irmãos imaginem uma coisa. Vamos usar a nossa imaginação. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu gostava muito de pensar. Eu pensava muito. Eu era um sonhador. Eu saía na rua, né? Quando eu ia para o colégio. Quando minha mãe mandava eu ir no supermercado, na padaria. Eu ia, irmãos, e eu ia sonhando.
Eu ia sonhando, ficava imaginando tanta coisa. E aí, meu colégio era um pouco longe, mas quando eu começava a pensar, imaginar, sonhar, irmãos, rapidinho eu chegava no colégio. Era mais de 1 quilômetro de distância. Mas quando eu começava a sonhar, rapidinho eu chegava no colégio. E aí tinha uma música também, que eu me lembro da letra dessa música, mais ou menos, que dizia assim, ó: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que o tempo voa quando a gente começa a sonhar? Sim, irmãos, nós não podemos perder, né, essa vontade que nós temos de encontrar a felicidade através de Jesus. Não podemos perder essa vontade que o Espírito Santo nos dá, porque o mundo só nos dá vontade de fazer coisas erradas. Então você imagine uma situação. Imagine um viajante. Esse viajante, ele está procurando o destino. E o destino que ele está procurando é a felicidade. Ele quer chegar nesse destino. Só que ele não sabe exatamente como chegar a esse destino que é a felicidade. E no meio do caminho, esse viajante, ele encontra ali outro viajante. Esse outro viajante, ele sabe apontar o caminho. E esse outro viajante vai dizer para ele, ó: feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não dá ouvido aos zombadores. Esse é feliz. Feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvores plantadas junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham, e no devido tempo, preste atenção que é no devido tempo dará os seus frutos, e tudo quanto fizer, prosperará. O que isso quer nos dizer, pastor? Aonde que o Senhor quer chegar? Irmãos, o caminho da felicidade, para nós chegarmos nesse destino que é a felicidade, nós temos que nos distanciar de tudo aquilo que nos leva para as trevas e nos aproximar de tudo aquilo que nos leva para a luz. É isso que essa palavra está falando. Está dizendo o seguinte: feliz é aquele que não se detém no caminho mau. Feliz é aquele que não se junta com os pecadores, os zombadores. Feliz é aquele que se atenta para a lei do Senhor. Na sua lei vai meditar dia e noite. Esse é feliz. Então temos que nos distanciar cada vez mais do caminho mau e nos aproximar cada vez mais do caminho bom. Olha o que diz aqui em Jó, capítulo 28, versículo 28. Diz assim, ó: disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Eu gosto de repetir para os irmãos frisar bem, ó. Disse então ao homem, Deus dizendo ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Quando nós não temos o entendimento da palavra, quantas vezes nós não vamos de encontro ao caminho do mal, não é verdade? A Bíblia fala para nós evitarmos o mal, a Bíblia fala para nós fugirmos até mesmo da aparência do mal. Não é nem fugir do mal, é fugir da aparência do mal. Se você vê que algo ali, irmãos, não é de Deus, algo tem a aparência ali que não é da aprovação do Senhor, nós já temos que fugir. E quando nós estávamos no mundão outrora, muitos de nós aqui, né, nem todos nasceram no berço evangélico. Antes eu não fugia da aparência do mal, pelo contrário. Antes eu ia de encontro ao mal. O diabo, ele sempre usava pessoas, né, para me convidar. Vamos ali para uma festa. Aí o pastor, que antes não era pastor, ia, né? Vamos ali para uma farra. Eu ia também. Vamos para um baile funk. Eu ia também. Então eu ia de encontro ao mal. Quantos livramentos eu já não tive, irmãos? Quantos livramentos? Eu e você não tivemos. Eu lembro que assim que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus logo levantou um profeta. Esse profeta foi na igreja que eu estava. Ali eu estava no meu cantinho, né? E ele mandou eu levantar. E ele falou assim, ó: olha, sabe por que você não morreu? Sabe por que você não morreu até hoje? Porque quando você estava naquele bar, ele não me conhecia, ele nunca tinha me visto, né? Mas ele falou isso. Quando você estava naquele bar, tinha um anjo do Senhor do seu lado. E ele falou: e você sabe do que eu estou falando. Irmãos, na mesma hora, é claro que eu já tinha ido para milhares de bar, né? Já tinha ido várias vezes. Mas, irmãos, veio uma cena na minha mente, num dia que eu estava num bar lá na 6, chamado Bar do Robério, né? Essa cena veio na minha mente. Ele falou: ó, tinha um anjo do Senhor do teu lado ali, porque naquele dia o diabo ia ceifar a sua vida, e Deus deu uma ordem para o anjo, para que o diabo não ceifasse a sua vida. Então eu ia de encontro
ao mal. Hoje em dia, irmãos, nós temos que fugir do mal. Hoje em dia, como cristãos, nós temos que fugir da aparência do mal. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes nós somos imprudentes, irmãos. E a palavra do Senhor fala que nós temos que ser prudentes, ter cuidado. Vai surgir convites na sua vida, vai surgir propostas na sua vida, vai surgir muitas vezes até algo que você pensa que é de Deus, mas quando você analisa bem, você pensa, oxe, peraí, tem algo errado aqui, né? Tem que ter muito discernimento e tem que ter muito cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cristão sabe que Deus, ele odeia a fofoca. Deus abomina a calúnia. E muitas vezes, irmãos, a pessoa começa a lhe falar mal de alguém do nosso lado. Às vezes a pessoa começa a caluniar ali do nosso lado. E no lugar da gente cortar a conversa, no lugar da gente repreender ali, no lugar da gente falar, não, irmãos, vamos falar de outras coisas. Muitas vezes o que a gente faz? A gente começa a dar ouvidos. A gente começa a ouvir. Quando vê que não, a gente já está fofocando junto também. Porque olha só que interessante aqui no Salmos capítulo 1. A palavra diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa muitas vezes, ela vai ali começar a dar ouvidos para o ímpio. E quando ela dá ouvidos, ela para ouvir. O primeiro passo é isso, vai começar ouvindo. Depois que começa ouvindo, para ouvir. E depois que para ouvir, irmãos, quando vê que não, já está fazendo a mesma coisa. É ou não é verdade? Lá no meu trabalho, tem muitos amigos meus ainda que eu conheço, que ainda não entregaram sua vida para Jesus, né? Mas eu conheço eles muito antes de eu entregar minha vida para Jesus. E às vezes, irmãos, eles estão ali conversando, às vezes está aquela rodinha ali. Eu gosto mais de ficar assim, né, na minha, gosto mais de ficar ali, não é isolado, né, mas eu gosto mais de ficar ali discreto no meu trabalho. Mas muitas vezes, quando passa um pouquinho, que eu vou lá conversar um pouco, porque a gente tem que interagir também, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos. Nós não somos extraterrestres, né, que tem que se isolar, não. Então, muitas vezes eu paro ali para conversar um pouquinho com meus amigos. Aí, irmãos, a conversa começa ali, aí eles começam. Aí começa ali com uma piadinha, depois começa ali com palavrão, depois começa ali a falar de mulher, e começa isso e aquilo. Eu penso, opa, peraí, se eu ficar aqui não vai prestar para mim não, né? Se eu ficar aqui o negócio não vai prestar. Só que eu observo uma coisa, tem pessoas que eu conheço também, que são cristãos, e pessoas que são cristãos que muitas vezes não dão o testemunho. Às vezes essas pessoas estão ali nessa roda, quando vê que não, irmãos, está lá os crentes contando piada, está lá os crentes sorrindo de coisas que não agradam ao Senhor, está lá os crentes na roda dos escarnecedores, quando vê que não, você não sabe a diferença de quem é crente e quem não é crente. Você não sabe. Por quê? Se contaminou. Porque muitas vezes nós pensamos assim, é o ambiente que contamina. Não, irmãos, na verdade não é o ambiente que contamina. Na verdade o que contamina é aquilo que está dentro do nosso coração, porque entrou o pecado. Porque o cristão, quando está cheio de Deus, o ambiente não contamina ele. Pelo contrário, é ele que influencia o ambiente. Então, aquilo que tem dentro do coração, se você ficar alimentando, isso aí vai extrapolar, isso aí vai acabar controlando as suas atitudes. Aquilo que ocupa a sua mente vai controlar as suas atitudes. Hoje em dia, até tem o meu irmão Wellington, né, que às vezes vem aqui, que ele louva do Vilarinhos, né, no Ministério Vilarinhos, ele vem aqui, e ele já falou que eu gosto muito de ficar ali na minha, destacado e tudo, e aí eu explico para os irmãos. Hoje em dia eu procuro ocupar mais minha mente com coisas que edificam. Gosto sempre de estar ali, no meu carro eu levo Bíblia, levo livro, gosto sempre de estar ali, irmãos, lendo minha Bíblia. Gosto de estar ali estudando a revista do estudo bíblico. Gosto de ler um livro, de vez em quando interajo com meus amigos também. Só que eu procuro cada vez mais o caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade é se afastar do mal. Quando nós somos jovens, nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que a felicidade está em a gente satisfazer os nossos prazeres carnais. Já percebeu que jovens têm uma luta muito grande para querer as coisas espirituais, né? Tem uma luta, graças a Deus os jovens aqui da igreja são uma bênção de Deus. Mas quantos jovens nós não vemos aí, irmãos? Tem muita dificuldade em querer as coisas espirituais. Muitas vezes não quer orar, às vezes não quer ler a Bíblia, às vezes não quer
jejuar, não quer estar na igreja, não quer frequentar os cultos. Mas se um amigo chamar para jogar bola, rapidinho vai. Se um amigo chamar para uma festa, já fica doido para ir. Se chamar para ouvir umas músicas aí, irmãos, escondidas, muitas vezes vai se sentir atraídos por isso. Por quê? Porque eles acham que a felicidade está em satisfazer os prazeres carnais. Outra coisa que eu acho interessante, irmãos, às vezes eles acham que ser inteligentes é desobedecer. Eles acham isso. Não, eu sou esperto, eu sou espertão, eu sou inteligente, eu não vou obedecer. Obedecer é coisa de crente, não quero obedecer. Mas, irmão, sabia que obedecer é coisa de pessoas inteligentes? Aqui em Jó falou isso, ó. O temor do Senhor, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal está o entendimento. Nós podemos substituir também pela inteligência. Evitar o mal, evitar desobedecer a Deus está a inteligência. Obedecer é para pessoas inteligentes, para pessoas sábias. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Não precisamos nem levar para o lado da religião. O jovem que obedece seus pais não é mais abençoado? O jovem que obedece os mais velhos não é mais abençoado? O jovem que obedece às coisas certas não é mais abençoado? É mais abençoado, irmãos. Todo mundo tem vontade de abençoar. A pessoa, quando é uma bênção, quando está precisando de algo ali, todo mundo tem vontade de ajudar. Agora, quando a pessoa toca o horror, irmãos, não é verdade? Quando a pessoa toca o horror ali, fala, eu queria até ajudar, mas essa pessoa não merece. Muitos pensam assim, né? Muitos falam assim, essa pessoa nem merece. A pessoa está passando por isso aí porque está merecendo passar por isso aí. Então note que a obediência, ela atrai as bênçãos do Senhor. A desobediência afasta as bênçãos do Senhor. Então obedecer é uma questão de inteligência. Às vezes as pessoas nos fazem o mal. Aí qual a vontade que vem no nosso coração? Fazer o mal também. Fez isso, então também vou fazer isso também de mal. Ou então, essa pessoa fez isso para mim, então eu não vou fazer mais nada de bom para essa pessoa. Essa pessoa me fez isso, então não vou fazer o bem. Eu já me peguei em situações várias vezes, em que pessoas me fizeram o mal, em que pessoas foram ingratas comigo, mas quando precisa da minha ajuda, passa um pouquinho, eu penso bem, não, eu não vou olhar para isso que me fez não, eu vou lá ajudar, porque... Por que, pastor William? É porque o Senhor é bonzinho? É porque o Senhor é bonzinho? É porque o Senhor é santo, é todo espiritual? Não, irmãos. Isso é questão de inteligência. Eu penso o seguinte, se eu pagar o mal com o mal, isso não vai trazer bênçãos para a minha vida. A Bíblia fala, não se deixe vencer pelo mal. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Muitas vezes nós queremos devolver na mesma moeda. Mas quando nós devolvemos na mesma moeda, isso não agrada ao Senhor e nós afastamos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então muitas vezes eu já me peguei fazendo bem para pessoas que já fizeram o mal para mim. Certa vez lá na Nova Cap, olha só, meu melhor amigo, eu não sei se ele está assistindo essa live ou se vai assistir, né? Mas se estiver assistindo não tem problema nenhum, porque eu já falei isso, foi para ele mesmo. Meu melhor amigo, irmãos, o amigo assim que eu mais tinha amizade lá na Nova Cap. Passei anos assim de amizade com ele. Aí certa vez, só que esse meu amigo ele tinha um problema. Ele tinha os vícios dele. Ele tinha os vícios em drogas, irmãos, dele, né? Então ele tinha um problema muitas vezes de mentir. Ele tinha um problema muitas vezes de enganar. E certa vez aconteceu algo que os irmãos vão achar até engraçado. Ele já mentiu para mim algumas vezes. Ele já quis me enganar algumas vezes. Só que eu nunca consegui sentir ódio dele. Já senti raiva ali na hora. Mas depois, irmãos, não consegui sentir ódio. E aí quando estava perto de eu me converter, eu me lembro que eu estava passando por muitos problemas, que eu já dei o testemunho aqui. Minha tia doente, meu irmão preso, eu bebendo cada vez mais, eu me drogando cada vez mais neste mundão também. Irmãos, eu estava indo de mal a pior, brigando com minha esposa, meus filhos estavam tristes comigo também, chegando bêbado em casa. Eu estava passando uma fase muito ruim. Aí eu fui lá para a Bahia. Já contei esse testemunho aqui, só que é tantos detalhes que às vezes a gente não conta tudo. Aí eu fui lá para a Bahia, eu pensei, não, vou viajar lá para a Bahia, porque lá eu vou encontrar a felicidade. Eu vou ao caminho da felicidade lá para a Bahia. Só que na Bahia, não é que Bahia é ruim, viu, irmãos? Bahia é muito bom. Só que não era na Bahia que estava o destino da minha felicidade, né? O destino da minha felicidade está em Jesus. Porque quem tem Jesus é feliz na Bahia, é feliz em Brasília, é feliz no Maranhão, é feliz no Nordeste, é feliz nos Estados Unidos, é feliz aonde estiver. Não é o lugar que te faz feliz, o que te faz feliz é a presença de Deus. Às vezes você pensa, queria tanto estar num lugar,
eu não estou nesse lugar, não consigo ser feliz. Não, irmãos, você não precisa estar nesse lugar para ser feliz. Você precisa estar em Cristo para ser feliz. Então eu fui lá para a Bahia. E quando eu estava indo para a Bahia, irmãos, muitas coisas ruins acontecendo na minha vida. Eu estava sendo perseguido. Eu percebi que tinha pessoas até mesmo desejando a minha morte. Porque eu já estava perto de entregar minha vida para Jesus. E o diabo, quando sabe que nós estamos indo para o caminho certo, ele faz de tudo, até mesmo querer nos matar. Então quando eu estava indo lá para a Bahia, quando eu cheguei em Santa Rita, aí a minha sogra ainda era viva. A mãe da minha esposa ainda era viva. E aí, quando nós chegamos lá, aí eles vieram nos receber com toda alegria. Veio ela, veio o irmão dela, com toda alegria nos receber. E falou, graças a Deus que vocês chegaram. Ainda bem que vocês chegaram. Eu pensei, nossa, isso tudo é alegria, porque nós chegamos aqui. Mas não era só isso, irmãos. Aí ela me falou, o irmão da Nima também me falou, ligaram aqui para nós, ligaram para minha mãe, ela tinha até passado mal. O irmão da Nima falou, ligaram para minha mãe e disseram que vocês tinham sofrido um acidente na estrada, que vocês tinham batido o carro e o carro estava todo amassado, todo irreconhecível, você tinha se quebrado todo e vocês estavam precisando de R$2.000 para socorrer vocês. A irmã Roberta acha graça, porque não foi com ela. Então, irmãos, aí, a mãe da Nilma falou isso. Falou, olha, falaram que vocês precisavam de R$2.000 para socorrer vocês. Eu falei, rapaz, o diabo está querendo mesmo acabar com minha vida. Isso me entristeceu, isso me deixou preocupado. E aí eu fiquei assim, é alguém que me conhece. É alguém que me conhece, é alguém que sabia que eu ia viajar, porque sabia até a hora que eu ia viajar. Eu saí 4 horas daqui de Brasília. Quando era mais ou menos 10 horas da manhã, eu estava lá em Luiz Eduardo. 10 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu perguntei, eu fui ligando uma coisa com a outra, eu perguntei, que hora que foi que você recebeu essa ligação? Nós recebemos essa ligação às 10 horas da manhã e disseram que você tinha sofrido um acidente lá em Luiz Eduardo. Olha, irmãos, às 10 horas da manhã em Luiz Eduardo, justamente a hora que eu estava passando por lá. Até a hora que eu estava passando por lá, eu fiquei cismado, falei, não, é coisa do diabo, só o diabo mesmo para ter essas informações todas. E fiquei assim, não, tem alguém querendo me matar também, tem alguém querendo ver o meu mal. Aí, irmãos, não consegui ter paz lá na Bahia, arrumei muitas confusões também e vim para casa. Achei que o caminho da felicidade era lá, mas eu vi que não era, voltei para casa. Falei, quem sabe não é na minha casa de volta, né? Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu lembro que esse meu amigo que eu estava falando, meu melhor amigo, ele foi lá em casa. Aí eu queria alguém para desabafar, queria alguém ali que não fosse só minha esposa, queria um amigo também para desabafar, para contar os meus problemas. E aí eu contei tudo o que estava acontecendo para este meu amigo, contei todas as batalhas que eu estava vivendo, todas as tristezas que eu estava vivendo, e contei essa história que ligaram lá para minha sogra. Sabe o que esse meu melhor amigo falou? Olhou para mim e falou, Willis, isso aí não é coisa de otário não? Falou, Willis, isso não é coisa de otário não? Quer dizer, ele quis dizer que as pessoas estavam me achando otário, por isso que quiseram me dar o golpe. Falei, poxa, é meu melhor amigo, hein? Imagina se não fosse. Eu sofrendo aqui, querendo ouvir uma palavra de consolo, aí o cara me chama de otário, falei, para meus amigos lá. Me chamou foi de otário. Mas por que ele falou otário? Porque todas as vezes que ele precisava de mim lá no meu trabalho, eu ajudava ele. Muitas vezes eu ajudava outras pessoas e ele ficava observando isso. Então ele me achava otário porque eu fazia o bem para as pessoas. Olha como que é o pensamento do mundão, né? Então, irmãos, quando ele me falou isso, eu entristeci de vez também. E até hoje, este meu amigo, infelizmente, ele não conseguiu se libertar das drogas, não conseguiu se libertar ainda. Hoje em dia eu vejo o vazio dentro dele. Ele não conseguiu encontrar o caminho para a felicidade. Agora, eu e você, nós encontramos este caminho para a felicidade. Mas não basta apenas saber o caminho para a felicidade. Nós temos que ter atitudes que nos levam a essa felicidade. Não é só saber o caminho, é ter atitudes que nos levam até lá. Não adianta você só saber onde é um lugar, se você não tiver a atitude correta que te leve até lá. Então eu quero falar aqui de 3 atitudes que nos levam à felicidade. Ensinado por Jesus, ensinado pela palavra. Primeira atitude que nos leva à felicidade, irmãos, a humildade. A humildade nos leva à felicidade. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim, Jesus falando, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Olha, aprendei de mim que eu sou manso e eu sou humilde de coração, e aí vocês acharão
descanso para as vossas almas. A humildade nos traz paz de alma. Sabe por quê? Quando nós queremos ser orgulhosos, soberbos, altivos, aí nós sempre vamos querer ser melhor do que alguém, não é verdade? Sempre nós vamos querer ser melhor do que uma pessoa. Se uma pessoa tiver mais do que nós não vamos ficar felizes. Se a pessoa for melhor do que nós vamos sentir inveja. Se a gente tiver orgulho, soberba, inveja, esses sentimentos ruins, nós não vamos ter paz. Agora, se a gente for humilde, irmãos, nós não vamos nos incomodar com nada disso. Se a pessoa tem mais do que nós vamos ficar felizes. Se a pessoa é melhor do que nós em alguma coisa, nós vamos fazer, que seja, né? Eu não me importo com isso, eu não me incomodo com isso, eu não quero ser melhor do que ninguém. Porque, na verdade, nós não precisamos ser melhor do que ninguém. Jesus não nos ensina a ser melhor do que ninguém. Jesus nos ensina a ser melhor do que nós mesmos. Eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque não é isso que muitas vezes nós vemos, até mesmo no meio evangélico, né? Às vezes no meio evangélico nós vemos muita disputa, às vezes nós vemos altivez de espírito, às vezes nós vemos a soberba do ser humano, às vezes o homem querendo aparecer para o homem. Eu acho tão bonita aquela história de João Batista. João Batista, ele preparava o caminho para Jesus. Ele falava, olha, vocês têm que se arrepender, porque o reino dos céus está chegando. E aquele que vem depois de mim, ele é tão poderoso, que eu não sou digno nem de desatar a sandália deles. Então vocês se preparam, o Messias está vindo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Então o que acontece, irmãos? João Batista, ele já se colocou no seu lugar e ele era humilde. Certa vez, os discípulos de João Batista chegaram, os discípulos de João Batista, chegaram para, os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus chegaram para João Batista e disse assim, olha só, é como se quisesse criar uma disputa ali, né? Olha só, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os seus discípulos? Por que os discípulos de Jesus estão batizando mais que os seus discípulos? Perguntaram para João Batista. Aí João Batista deu uma resposta assim, falou, importa que ele cresça e eu diminua. Assumiu uma posição humilde. Porque é como se os discípulos quisessem criar uma disputa ali, como a gente fala quando está no mundão, né? Não, vai deixar, olha só, os discípulos de Jesus batizando mais que os seus, vai deixar? Não, eu não deixava. João Batista, irmãos, no lugar de falar, não, então vou procurar batizar mais. João Batista falou, não, importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós temos que fazer nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que assumir a nossa posição que Deus nos colocou. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Se seu irmão louva melhor, amém, ele pode louvar melhor, mas com certeza Deus me deu outros talentos e outros dons que eu vou usar para a glória do Senhor. Se seu irmão é mais fervoroso na oração, ou você acha que ele ora mais bonito, não se importe com isso, irmãos. Deus deu isso para ele, mas com certeza te deu outra coisa. Se você acha que alguém prega melhor do que você, não se importa com isso também não, irmãos, porque com certeza o seu talento está aí, e ninguém vai tirar o seu talento. Nós somos únicos, Deus nos fez únicos, e o nosso propósito também é único. Então, quando nós assumimos uma posição humilde, nós achamos descanso para a nossa alma. A pessoa humilde, ela é feliz da maneira que Deus colocar ela. Se Deus colocar no muito, ela é feliz. Se Deus não colocar no muito por algum propósito, ela vai ser feliz da mesma maneira, porque ela vai permanecer humilde. E aí a sua alma vai ter paz. Eu, quando frequentava o colégio também, eu via quantas disputas não tinha no colégio, né? Adolescente disputando contra adolescente, jovens disputando contra jovens. Os meninos queriam namorar com as meninas mais bonitas, as meninas queriam namorar com o gatão do colégio, aí se criava aquela disputa, um queria ser melhor do que o outro, mais bonito do que o outro, e não tinha paz, porque sempre estava querendo ali superar o outro. E sempre você vai achar alguém, irmãos, que te supere alguma coisa. Então nunca vai ter paz se você quiser ser melhor do que alguém. Jesus Cristo, ele assumiu uma posição humilde. Jesus Cristo, ele teve paz nessa terra. Chamaram ele de demônio, chamaram ele de bêbado, chamaram ele até de falso profeta, de tudo que poderia chamar, chamaram Jesus.
ainda assim ele não perdeu a paz dele, porque ele sabia do propósito dele e ele se colocou numa posição humilde. Os mais humildes encontram o caminho para a felicidade. Outra característica para a gente encontrar o destino da felicidade, irmãos, a gratidão. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A palavra diz: em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do seu irmão, é a vontade do Senhor, que em tudo você dê graças. Pastor, por que eu tenho que dar graças em tudo? Em tudo dê graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gratidão atrai as bênçãos do Senhor. A murmuração afasta as bênçãos do Senhor das nossas vidas. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, muitas vezes a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E quantas vezes nós não vemos, irmãos, cristãos que sabem o que fazer, sabem o que tem que fazer e ainda faz o contrário. Às vezes eu paro para pensar, por que nós sabemos o que temos que fazer e muitas vezes fazemos o contrário, irmãos? No lugar de dar graça reclamamos, no lugar de dar graça murmuramos. Então eu quero aqui encerrar com a terceira característica. A terceira característica que vai nos levar ao destino da felicidade. A terceira característica é a obediência. Olha só o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, versículo 25. Quem quiser só anotar, só anote. Os irmãos que forem rápidos de endereço aí podem também podem abrir a Bíblia aí, né? Tiago 1, versículo 25. Diz assim, ó: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha, o homem ou a mulher que ouve a lei do Senhor, mas não somente ouve, né? Mas que pratica a lei do Senhor e nela persevera, fazendo tudo o que a palavra do Senhor diz. Nós temos que tentar fazer tudo, né? Não conseguimos fazer tudo porque somos falhos. Mas nós temos que procurar obedecer a palavra de Deus, irmãos, o máximo que nós pudermos. Então, um homem que persevera, que insiste, que não desiste. Olha, irmãos, vou falar uma coisa. No começo assim da minha fé também, eu tinha muitas batalhas na minha mente. Porque quando eu comecei a servir a Deus, irmãos, eu comecei com vontade mesmo. É como se diz no popular, eu comecei com força. Comecei a servir a Deus com força. Minha esposa nem acreditava, minha esposa pensava que era fogo de palha. Sabe, o William servia a Deus, isso aí é fogo de palha. Daqui a pouco, no outro dia, acho que os amigos dele já vão chamar ele aí e ele vai. Pode ser que daqui uns 2, 3 dias, um amigo dele já chega aqui com uma caixinha de cerveja e ele vai e se rende. Minha esposa não acreditava muito não, achava que era fogo de palha. Mas, irmãos, quando eu comecei a servir a Deus, eu comecei mesmo a querer levar a coisa a sério. E aí vinha uma batalha na minha mente. Porque eu sabia que Deus não se agradava disso, não se agradava daquilo. E volta e meia eu me pegava errando. Volta e meia eu me pegava pecando. Irmãos, isso me doía tanto, isso me fazia chorar. Quando eu fazia algo ali que eu sabia que não era do agrado de Deus, eu chorava, irmãos. Hoje em dia nós temos que chorar também, né? Nós temos que se arrepender também. Não podemos, pequei, está tudo certo, tem nada não, isso aí não tem nada a ver não. Não tem problema nenhum. Deus é amor. Hoje em dia é isso que estão pregando, né? Deus é amor, posso continuar do jeito que eu estou. Aí o pastor vai pregar sobre algo ali, isso é pecado. Você é um religioso. O pastor vai pregar sobre algo, você não ama, você não tem amor. Você está discriminando. Você é racista, você é isso, você é aquilo. Então hoje em dia você está se pregando isso. Deus é amor, posso continuar do jeito que eu quero, porque Deus é bom. Deus é bom mesmo, nós que não somos, nós temos que nos consertar. Então o que acontece, irmãos? Aí eu chorava, né? Eu chorava quando eu pecava assim. E eu ficava na minha mente assim, meu Deus, e agora? Agora eu vou para o inferno, agora eu não sirvo mais para servir ao Senhor, eu não presto mais para nada. Já pensei até assim, não é que eu pensei em desistir, mas eu pensei assim, acho que eu não vou conseguir não. Acho que eu não vou conseguir perseverar, acho que eu não vou conseguir obedecer a Deus como tem que obedecer. Então, na verdade, eu estava vivendo ali uma religiosidade em excesso, né? Porque a palavra do Senhor fala lá em Hebreus, que nós temos que chegar diante de Deus com a nossa mente limpa, com a consciência purificada, não pelas nossas atitudes, mas pelo novo e vivo caminho
que Jesus abriu esse caminho através do seu sangue. Nossa mente tem que estar limpa, não porque nós não erramos, não. Nossa mente tem que estar limpa, irmãos, porque Jesus, ele pagou o preço por todos nós. Mas isso tem que nos incentivar a nós nos afastarmos cada vez mais do caminho do mal. Então eu já pensei até mesmo em desistir quando eu errava. Mas hoje em dia, cada vez mais, Jesus, ele está me guiando para o caminho da felicidade. Como eu falei, chegou um momento na minha casa que meu lar estava se tornando um lar triste. Chegava bêbado, chegava nervoso, chegava agressivo. A mulher também não estava na presença de Deus, né? Não sabia como me receber. Porque se a pessoa chega bêbada ali, drogada e tudo, irmão, você vai mexer com essa pessoa? Tem que largar para lá, né? Botar na mão de Deus, larga para lá e bota na mão de Deus. Mas muitas vezes quando eu chegava, a mulher já começava também. Como diz o pastor Everaldo, estava morrendo de rir dele ontem. Eu e minha filha rindo do pastor Everaldo, né? Estava ouvindo a pregação dele, aí o pastor Everaldo disse que às vezes a mulher fica assim, ó, aí o homem não aguenta, né? E eu morri de rir ontem. Então, irmãos, aí eu chegava e minha esposa também começava a brigar comigo ali quando vê que não, pronto, acabou a paz do lar. A última vez, né, antes de eu me converter, que nós tivemos uma briga mais séria, irmãos, nós nos agredimos tanto, eu e minha esposa, verbalmente, que os meus filhos começaram a chorar. Pedro e a Suzane. Os dois eram novinhos ainda, né? Então Pedro e a Suzane, eles começaram a chorar. Olharam para nós assim, ficaram com medo, ficaram assustados. Começaram a chorar. E o choro deles foi aquele choro tão triste, tão triste, tão triste, que nesse dia eu me senti completamente tocado assim no meu coração. Fiquei triste, irmãos, fiquei triste. Estava bêbado, mas parece que na mesma hora cortou o efeito da cachaça. De tão triste que eu fiquei. Aí eu cheguei lá no banheiro da minha casa, fui lá pro banheiro da minha casa, né? Fechei a porta do banheiro, me olhei no espelho. Irmãos, o cara quando bebe muito é feio, né? Me olhei no espelho, estava com os olhos cheios de olheira. Porque quando eu passava 2, 3 dias Quando eu passava 2, 3 dias bebendo, eu não dormia. Eu não me alimentava direito, não bebia água direito, ficava acabado. Nem me cuidava direito, ficava barbudo, queria nem saber da minha aparência, ficava ali jogado. E como eu estava passando essa fase difícil, eu não estava nem ligando nem para a minha aparência mais. Cheguei de frente com o espelho, olhei para o espelho e falei com Deus. Falei, Deus, no que eu estou me transformando? Falei com Deus, Deus, no que eu estou me transformando? Mas eu senti Deus me consolando, irmãos. Eu entendo assim que Deus, ele tem uma característica parecida com a da minha finada sogra. Porque a minha finada sogra, né, que já faleceu, eu podia tocar o horror, irmãos, podia tocar o horror. Mas no outro dia, ela me olhava com um olhar de amor. No outro dia, ela me olhava com um olhar de carinho. Ela não deixava ninguém mexer comigo. Se alguém fosse brigar comigo quando eu tivesse de ressaca, ela falava, deixa o William. Se minha esposa fosse brigar comigo, ela falava, deixa o William, menina, vai fazer um caldinho pro William. O William tá de ressaca. Olha, irmãos, que sogra boa é essa, hein? O William tá de ressaca, vai fazer um caldinho. Olha, acho que tem sogra aí que se pegar o caboclo bêbado, né? Faz é quebrar um cabo de vassoura na cabeça, né? Falar, tira esse traste daqui. Minha sogra não falava, não, deixa o William, vai fazer um caldinho para ele. Ele gosta de fígado batido. Então, irmãos, olha só. Então, quando eu olhei no espelho ali, eu me senti consolado. Eu falei, Deus, no que eu estou me transformando? Eu senti Deus falando, eu estou contigo e eu vou mudar a sua vida. Foi a última briga que nós tivemos antes de converter, irmãos. Depois que nós nos convertemos, nós tivemos mais umas 10, 15, 20. Mas antes de se converter, foi a última briga que nós tivemos. Então, o que acontece? Aí, eu quis buscar a Deus. Quando eu fui deitar, colocar a minha cabeça no travesseiro, aí eu falei, não, vou orar a Deus. Só que no tempo eu falava rezar. Eu também tinha esse negócio, né? De rezar Ave Maria, tinha esse negócio de como é que chama o nome? Texto, né? Texto, tinha essas coisas aí. Não sabia nem rezar o texto, mas ficava segurando lá e achava que aquilo ia me proteger. Aí eu falei, vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso eu sabia, né? Pai Nosso eu consegui rezar direitinho. Agora eu vou rezar a Ave Maria. Irmãos, aliás, a Ave Maria eu consegui. Mas quando eu fui rezar o Pai Nosso, eu esqueci até da reza, não sabia não. Não veio na minha memória como era o Pai Nosso. Aí eu falei, Pai Nosso, e é o resto? Não lembro mais. E agora? Aí fiquei com vergonha de Deus, não consigo rezar o resto. Aí eu falei com Deus, estava bêbado, né? Falei, Deus, eu não estou conseguindo rezar nem o Pai Nosso, mas eu creio que o Senhor me entende assim mesmo. Deus, me tire dessa vida, me tire dessa situação, me ajude a sair dessa.
Irmãos, eu não sou muito bom assim de data, essas coisas não sou muito bom não. Mas eu creio que ali, depois de algumas semanas, no máximo 1 mês, 2 meses, irmãos, foi um momento, né, para resumir toda a história, foi um momento que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu lembro que a última vez que eu bebi, eu voltei para casa chorando e falei para minha avó, falei, vó, bebi de novo. Aí minha avó falou, não esquenta não, que o mesmo Deus que tirou o meu filho da bebida, vai tirar você também. Foi a última vez que eu toquei numa gota de álcool, irmãos. Muitos ficam impressionados assim, falam, nossa, pastor William, mas você quando parou de beber, você parou de uma vez, não deu nem recaída não? Falei, deu recaída não, irmãos, graças a Deus, Deus me libertou, foi de vez. Claro que, né, processo na vida de cada um é diferente, mas na minha vida foi assim, Deus me libertou de vez. A última vez que eu inventei de tomar uma latinha de cerveja sem álcool, fui na casa de um amigo meu, né, e um amigo meu já comprou uma caixinha de cerveja e ia tomar, eu falei, mas já que eu vou ficar aqui com ele conversando, vou comprar pelo menos umas latinhas de cerveja sem álcool. E comprei com minha esposa. Não tem álcool mesmo, então não é pecado não. Irmãos, dei um golinho na latinha de cerveja sem álcool, mas achei um negócio tão ruim. Mas tão ruim que eu joguei foi as outras latinhas tudo cheias fora. Nem quis saber mais. Deus tirou a vontade, assim foi de uma vez. Então, irmãos, Deus, Ele nos ensina o caminho para a felicidade. E além de nos ensinar o caminho para a felicidade, Ele ainda nos capacita a chegar ao destino da felicidade. Eu não vou enganar os irmãos, não vou dizer que aqui nessa terra nós vamos ser felizes plenamente, não vamos. A Bíblia tem um versículo que eu me apoio muito nele, esse versículo diz assim, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, aonde habita a paz, aonde habita a bênção, aonde habita a felicidade plena só na glória, mas nós já estamos no caminho. E como foi dito aqui, né, nossa irmã Neilde falou, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos desistir. Quantas vezes nós não recebemos notícias ruins, notícias tristes, mas aí quando a gente persevera, lá na frente Deus nos dá a vitória. Quantas situações Deus já nos livrou, irmãos? E se Ele nos livrou, Ele vai continuar nos livrando. Se você olhar para trás, você já passou por situações mais difíceis, e Deus te livrou, por que não vai livrar agora também? Você já está no caminho da felicidade e Deus vai te guiar até o fim. Se você cair, Ele pega nas suas mãos e te levanta e te coloca de pé, meus irmãos. Mas para nós continuarmos até o fim, é necessário nunca duvidar da voz de Deus. Irmãos, nunca duvide da voz de Deus. Porque às vezes Deus nos fala algo, aí vem o diabo ali e quer confundir nossa mente. Deus nos fala algo e às vezes nós duvidamos. Às vezes Deus levanta um profeta para falar, Deus vai te dar a vitória. E a pessoa, será? Às vezes Deus fala na palavra que vai te dar a vitória e você, mas acho que essa palavra não foi para mim não. Às vezes Deus fala no louvor e você pensa, não, mas foi só um louvor e nada mais. Não, irmãos, é Deus falando o tempo todo. Deus, Ele fala, somos nós que muitas vezes não entendemos e nós muitas vezes não acreditamos que é a voz dEle. Vou dar só o último exemplo aqui para os irmãos entenderem e nós encerrarmos essa ministração. É uma ilustração, irmãos. Olha, existia ali um alpinista. Esse alpinista, aqueles que escalam montanhas, né? Esse alpinista, ele tinha uma missão. Ele queria ali cumprir uma missão da vida dele, que era escalar uma montanha muito alta. E além de muito alta, essa montanha era uma montanha muito fria. Tinha até neve tinha nessa montanha. Então ele se preparou, ele cria em Deus, né? Ele se consagrou, se preparou, ele fez uma oração e estava ali subindo essa montanha. Só que quando ele estava subindo essa montanha, ele já estava bastante alto. Chegou até o fim, conseguiu cumprir o seu objetivo. Aí ele começou a descer. Falou, agora eu vou descer a montanha. Faltava descer para a missão ficar completa. Ele começou a descer, irmãos, mas certo ponto da montanha, o equipamento dele falhou. Quando o equipamento dele falhou, ele caiu. Quando ele caiu, ele estava com a corda de segurança, amarrado na corda de segurança. E quando ele caiu, ele ficou pendurado por essa corda. Só que estava muito escuro, ele não conseguia enxergar nada. Se ele conseguisse enxergar, facilitava mais. Só que estava muito escuro, ele não conseguia enxergar nada, irmãos. A lanterna caiu, e ali ele ficou pendurado nessa corda. E quando ele estava pendurado nessa corda, ele falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque na hora do perigo, né? Mesmo, a pessoa pode ser até ateu, mas na hora do perigo fala, meu Deus, me ajuda. Então, irmãos, ele falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí ele ouviu uma voz. Essa voz falou assim, corte a corda. Olha, irmãos,
corte a corda. Agora você imagina, você pendurado numa montanha, no escuro, pensando, graças a Deus que tem essa corda salvou minha vida. Aí você ouve uma voz, corte a corda. Só que ele não confiou, ele falou, como é que eu vou cortar a corda? Não confiou, irmãos. Ele não cortou a corda, não obedeceu a voz. Irmãos, aí o que acontece? Ele faleceu. Depois que foram encontrar o corpo dele, no outro dia, quando clareou o dia, ele faleceu durante a noite. No outro dia encontraram o corpo dele congelado a 1 metro do chão. O corpo dele estava congelado a 1 metro do chão, irmãos. Deu para entender? Se ele cortasse a corda, não ia acontecer nada com ele, porque ele já estava quase chegando ao chão, no solo. Então ele não confiou na voz. Ele não soube discernir que era a voz de Deus. Ele não acreditou naquela voz que falou, corte a corda. E muitas vezes, irmãos, nós estamos numa situação difícil. Muitas vezes nós estamos no escuro também, sem enxergar nada, sem saber o que fazer. E aí Deus fala, renuncie isso, abandone aquilo, pare de fazer isso, corte essa corda que está te prendendo. Porque às vezes nós ficamos insistindo em algo que está nos prendendo. Algo que muitas vezes a gente acha que está nos deixando seguro, muitas vezes está nos prendendo. Algo que muitas vezes nós achamos que é o caminho para a felicidade, mas na verdade está nos desviando do caminho certo. Mas aí Deus, Ele é a voz que fala no escuro. Quando nós não enxergamos, Deus enxerga por nós. Então nós temos que confiar na voz do Senhor. Saber discernir a voz do Senhor, confiar na voz do Senhor, irmãos, e obedecer a voz do Senhor. Ele não obedeceu a voz, acabou morrendo. Tem muitos cristãos que morrem espiritualmente por não obedecer a voz do Senhor, irmãos. Então, se a gente for humilde, se a gente for grato e se a gente for obediente à voz do Senhor, nós vamos chegar no destino da felicidade. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite.